noite. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje à noite, especialmente porque a gente vai falar de um tema muito conceitual e, assim, até complexo. A gente vai falar sobre confiança. E aí vocês vão me perguntar, mas a gente não vai falar sobre blockchain, não é sobre tecnologia? Um pouco de cada, na verdade. Porque o blockchain é uma tecnologia que veio exatamente para lidar com a falta de confiança que nós temos uns nos outros. Então, assim... pulei. Vamos lá. Quem sou eu? Meu nome é Anne, eu sou advogada. Anne, como vocês preferirem. Eu sou advogada, eu sou mestre em Direito pela Universidade da Califórnia. Tenho especialização pela LSE em mercados regulados. E eu fui uma das coautoras do paper que ganhou o Blockchain Challenge em 2016 pelo governo Obama. Primeira vez que eu ouvi falar sobre Bitcoin e blockchain foi em 2009. Eu me formei na Califórnia 10 dias antes do Pizza Day, que foi quando, finalmente, o blockchain foi utilizado para fazer uma transação que estava lastrada no mundo real. Foi quando o Laszlo, que era um programador, ele estava minerando ali, como todos nós minerávamos no dormitório, e sem saber muito bem para que servia. Ele anunciou num fórum que ele pagaria 10 mil bitcoins para a primeira pessoa que mandasse 2 pizzas para ele. Na época, imaginem quanto é hoje, na época, nunca a gente tinha feito nenhuma operação com moeda real. As pessoas mineravam Bitcoin simplesmente porque acreditavam no projeto. Então, foi a primeira vez em que a gente teve um lastro, ou seja, uma conta em moeda real para Bitcoin. Mas eu disse que a gente estava aqui para falar sobre confiança, certo? Então, vamos lá. Quando eu estou aqui falando para vocês, vocês confiam no que eu estou dizendo, em parte pela apresentação que foi feita e pelas minhas credenciais. Quando vocês começam uma operação comercial com alguém, vocês acreditam nela logo de cara? Não. Vocês vão pegar, por exemplo, vou dar um empréstimo para alguém. Vocês pedem contrato social registrado, vocês pedem o balanço, vocês pedem documentos, vocês pedem papel. Mas quem disse que aquilo que está no papel é verdade? Eu posso apresentar para vocês um balanço que diz que eu tenho ativos que eu não tenho, como foi o caso da Enron, que era auditada, inclusive, pela Anderson Cooper, uma grande Big Four da época, e faliu. A gente está aqui para falar sobre uma tecnologia que promete mudar isso. Exatamente a questão de confiança. Eu estou aqui nos tipos de rede, só para ilustrar um pouquinho alguns modelos que a gente tem. A gente tem a centralizada, em que eu tenho sempre um nó central, né, que vai intermediar todas as operações. A descentralizada, em que eu tenho participantes e vários nós. E a distribuída, em que os participantes não precisam de intermediário. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma operação bancária, na época do Brasil Colônia, eu tinha que usar o Banco do Brasil, porque era o único banco existente. É um modelo centralizado. Eu não consigo fazer operações fora desse sistema. Hoje, por exemplo, que eu tenho diversos bancos, se eu quiser, por exemplo, transferir dinheiro para a Cecília, eu posso usar qualquer um dos bancos que existem no Brasil, mas eu sou obrigada a passar por um banco. A não ser que eu faça em dinheiro em espécie, claro. Se for uma distribuída, é como se eu tivesse um aplicativo no meu celular em que eu consigo transferir dinheiro para a Cecília sem passar por um banco. Qual que é a diferença total, assim, de confiança do descentralizado para o distribuído? Quando eu falo para a Cecília que eu vou passar dinheiro para ela numa rede distribuída, sem o intermediário, ela tem que confiar em mim, que eu tenho o dinheiro. Quando eu uso um banco para isso, o banco diz para você que eu tenho dinheiro e você confia no banco. Isso acontece porque você confia mais no banco do que em mim. É basicamente isso. Tá? Então, por exemplo, quando eu faço uma compra num marketplace, eu vou comprar num Mercado Livre da vida. Por que eu uso o Mercado Pago? Porque eu confio mais no Mercado Pago do que no vendedor. Então, eu uso um sistema ali que faz com que, se uma parte da transação não for honrada, eu consiga ter meu dinheiro de volta. Como vocês podem ver, esse tipo de sistema é muito mais eficiente do que esse ou esse. Ele é muito mais barato, eu tenho muito menos intermediários, muito menos burocracia. Mas ele requer confiança. E como é que eu confio nas pessoas? Certo? Nisso, a gente vai discutir um pouquinho como é que funciona o blockchain 1.0. Por que 1.0? Esse aqui é o blockchain do Bitcoin. Tá. Hoje a gente está mais ou menos na 4ª, 5ª geração de blockchains, eles mudaram muito o funcionamento. A gente vai começar no 1.0, que ele é mais simples. Esse aqui é um gráfico da Price explicando como funciona uma operação de venda de transferência de bitcoins. Então, alguém vai e faz um pedido de uma operação. Por exemplo, que eu vou transferir um bitcoin para a Cecília.
Como vocês vão ver, a Cecília é meu exemplo preferido de hoje. A partir do momento em que eu faço esse pedido, uma rede transacional, que, de novo, é feita de pessoas como eu, não de um banco, não um intermediário, são pessoas comuns, tipo nós, vão verificar se eu tenho um Bitcoin e se a Cecília tem uma carteira. A partir do momento em que eles confirmam que, sim, Anne tem um Bitcoin, Cecília tem uma carteira, essa operação pode ser feita, a operação é validada pela rede de nós. E uma vez que isso aconteça, a gente faz o hash dela, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é a questão criptográfica. E, uma vez que a operação tenha recebido o hash, que é a chave criptográfica dela, ela vai para um bloco. E uma vez que o bloco seja encerrado, ele vai para a cadeia de blocos anteriores. Então, nada mais é do que a criação de um livro contábil com vários volumes. Eu tenho uma operação, uma vez que ela seja feita, ela entra na minha lista. Na hora que eu encerro a minha lista, eu coloco num livro novo. Tá? Por que é tão importante? Qual que é a diferença grande dessa operação hoje? Hoje, se eu for transferir para a Cecília o dinheiro, eu vou ali abrir o aplicativo do Banco Bom Sucesso. O Banco Bom Sucesso vai dizer, Anne tem dinheiro, e vai fazer isso. Se eu fizesse isso pelo blockchain, vocês veriam se eu tenho dinheiro. Essa é a grande transparência da coisa. Todo mundo que tem acesso ao navegador de blocos consegue ver todas as carteiras e os saldos e as operações. Eu não vejo para quem que foi. O blockchain é pseudonônimo. Eu vejo só os endereços. Então, eu consigo falar que, se eu tenho 7 bitcoins e te prometo te pagar 1, você pode entrar na minha carteira e ver se eu tenho realmente 7 bitcoins. É como se vocês pudessem ver minha conta do banco. Não podem movimentar, mas podem ver. Essa é a grande mudança na ideia de confiança. Porque eu tenho que confiar em vocês, vocês têm que confiar em mim. Certo? Mas como é que eu sei que você só vai ver, você não vai operar? Bom, toda vez em que eu faço, que eu crio uma carteira de Bitcoin, por exemplo, eu tenho a chave pública e a chave privada. A chave pública é o endereço da minha carteira, a chave privada é aquilo que me dá poder sobre aquela carteira. É como se a gente estivesse falando que a chave pública é minha conta no banco, a chave privada é a minha senha bancária. Tá? Então, por mais que eu te mande uma mensagem, você vai usar a chave pública. Você tem que ter a chave pública igual para conseguir ver a mensagem. Ou seja, se você não tiver essa chave pública, você não consegue ver o que aconteceu aqui. Só que, sem a chave privada, você não consegue alterar o conteúdo dela. Então, a questão toda aqui é que, sem a sua chave privada, nada acontece. Mas o que é uma chave privada? A chave privada é uma série de números e letras. Uma série grande de números e letras. O que acontece se eu perder a minha chave privada? Eu perdi meus bitcoins. Tem muitas histórias de pessoas que mineraram bitcoins, venderam o computador, formataram o computador, perderam a chave de alguma forma e depois foram no lixão procurar. Tem um russo que fez isso, por exemplo. Porque não tem um esqueci minha senha. Não existe isso. Você fala, mas Anne, que perigo isso, né? Se eu perder minha chave privada, eu fico pobre. Sim, se perder R$50 na rua, dá na mesma coisa, gente. A mesma relação. Tá? A relação que você vai ter de confiança, de deixar todo mundo ver o que você tem, ela exige que a gente mude um pouquinho também como a gente trata a nossa própria informação. Hoje, por exemplo, a gente está tão acostumado a fazer senhas diferentes para sites que a gente usa a mesma senha para todos os sites, a coisa menos segura da vida. Sim, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm mais de um cartão de crédito e usam senhas diferentes nos cartões. Isso não funciona aqui. A partir do momento em que não tem um esqueci minha senha, eu não tenho uma autoridade central para resetar minha senha, me dar uma nova senha ou resolver o problema para mim, eu tenho que guardar essa informação com muito cuidado. É a parte ruim da descentralização. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nós fazemos e tudo que nós temos. Certo? Mas como funciona a segurança? O hash. O que é um hash? O hash ele é basicamente a função criptográfica. Tá? O Bitcoin é a função de SHA-256. Aqui a gente tem só alguns exemplos, só para mostrar para vocês um pouquinho de como funciona. Então, não importa o número de caracteres, não importa que eu mude só uma parte da frase, não importa que seja só uma palavra, eu sempre vou gerar o mesmo número de caracteres aqui, porém completamente diferentes. Essa é a segurança que você tem na rede. Dá para hackear isso? Teoricamente dá. Existem várias contas que dizem que com alguns trilhões de anos você consegue, por força bruta, hackear a rede do Bitcoin, o blockchain. Ah, mas e com computação quântica? Com computação quântica se estima que se você tiver acesso à chave pública, eu consiga estimar a chave privada.
Isso é muito perigoso. Mais ou menos. Porque uma vez que eu crio a minha carteira de Bitcoin, eu não tenho um custo real para criar isso, é muito barato. E ele não é uma conta no banco que eu preciso ter sempre a mesma. Eu posso ter diversas contas, inclusive é assim que funciona o blockchain em si. Então, cada operação que eu faço, não necessariamente eu preciso depositar todos os Bitcoins na mesma conta. Então, se eu usasse contas descartáveis, mesmo com computação quântica, mesmo com alguém mirando em você, ainda assim, seria muito difícil da pessoa pegar tudo que você tem. E, de novo, só se você abrir uma das suas chaves. Se você não abrir a sua chave, ninguém vai ficar sabendo. Você falou, Anny, mas isso é completamente... Calma. Bom, isso é completamente novo, certo? Completamente novo. Mais ou menos. Eu estou mostrando aqui uma foto para vocês de 1904, de uma ilha chamada Iap, na Micropolinésia. E essas pedras se chamam Rai. São pedras muito grandes, como você pode ver pela escala ali. Isso é um dinheiro de pedra. Como que funcionava isso? Essas pedras valiam recursos, né? Essa memória social de dinheiro. Então, elas dão seu poder aquisitivo. E uma vez que você resolva transferir isso para alguém, como as pedras eram muito difíceis de se levar, eu tinha que deixar tudo no mesmo lugar, é difícil a contagem, o transporte, as pessoas vinham e anotavam. Então, periodicamente, toda vez que tivesse uma transação, pelo menos, um representante de cada família ia lá, sentava e anotava aquela transação. Então, se você disser que você ganhou uma pedra de alguém, mas aquilo não foi registrado por todo mundo, por consenso social, você não ganhou aquela pedra, eu não reconheço essa transação. É o que acontece no blockchain. Então, como vocês podem ver, a arquitetura de informação em si ela não é nova, tá? Ela é só uma versão mais tecnológica disso. Inclusive, como vocês podem ver, o Tio Patinhas já foi para a ilha de Iap. É uma história bem antiga da Disney. E assim, voltando um pouquinho no que eu tinha falado sobre confiança. Aqui a ideia toda é que eu não confio em ninguém. Logo, eu tenho pessoas que vão lá e anotam o que acontece. A minha reputação vale muito mais do que qualquer outra coisa. Que não importa quanto eu tenho no banco, não importa a minha credencial, importa o que as pessoas pensam de mim. É muito parecido com o nome sujo na praça, lembram do cheque? Não aceito cheque de outra praça. Não, eu posso ter nome sujo na praça. O que era isso antigamente? Alguém ia na praça e falava quem eram os caloteiros do dia. Você anotava, ia para casa. Você não queria ficar mal falado na vizinhança. É um sistema muito parecido. Em Iap era mais organizado, não era só por fofoca, mas o que a gente fez, na verdade, foi trazer uma arquitetura de informação um pouquinho semelhante a isso, mas tecnológica, de forma que a gente não tem que se reunir fisicamente e auferir pedras físicas na forma de dinheiro. Tá? Não sei se alguém aqui gosta de contabilidade, ou enfim, entende contabilidade. O Grigg, que é um dos criptógrafos, um dos grandes matemáticos que veio com isso, ele fala que é como se a gente tivesse no balanço uma conta tripartite, não bipartite. Eu não tenho só ativo e passivo. Eu tenho não só o ativo e passivo particular, como uma contabilidade pública, uma terceira contabilidade em que todo mundo confere os saldos. É mais ou menos isso. Dúvidas? Não? Posso perguntar para vocês entenderam tudo, então, gente? Bom, vocês não entenderam, não tem problema, tá? Porque, assim, ninguém aqui vai provavelmente entender na vírgula TCP/IP, mas todo mundo aqui usa o WhatsApp, todo mundo manda e-mail, vocês não têm que entender a parte técnica disso aqui, tá bom? É só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, em parte para entender qual que é a mudança de paradigma. Porque, em 2016, a Chain, o Ludwig, que é o CEO da Chain, fez uma palestra num grande evento de uma liquidante norte-americana, e perguntou para as pessoas, que eram CEOs, pessoas mais altas na cadeia alimentar ali, em que vocês investiriam dinheiro? Em segurança ou em blockchain? E todo mundo falou, assim, a primeira chute foi segurança, a segunda foi blockchain, a terceira foi IoT, por exemplo. A preferência por segurança muitas vezes vem porque você acha que você precisa, por exemplo, de um firewall, você precisa de uma tecnologia melhor de criptografia. Só que, assim, quando eu tenho o que a gente chama de honeypot, quando eu tenho um ponto de ataque só, se todos os meus recursos estão em um lugar só, como acontece num banco, quando alguém vai atacar isso, eles vão direcionar aqui, porque todos os meus recursos estão aqui. Quando eu tenho uma rede distribuída, ele não só tem que saber onde atacar para não desperdiçar recursos, que afinal ele pode entrar numa carteira completamente vazia, como para levar todos os recursos, eu tenho uma versão exponencial do ataque.
Então, a grande vantagem, quando a gente fala em criptografia, em segurança do blockchain, é um pouco isso. Como todo mundo tem uma cópia do ledger, uma cópia do blockchain na sua máquina, todo mundo que minera tem uma, eu atacar um ponto, eu posso até conseguir levar o que está numa carteira. Mas se eu derrubar um bloco aqui, eu alterar um desses blocos, os demais blocos não reconhecem esse bloco alterado, adulterado, como verdadeiro. Então, ele é excluído da cadeia e a integridade da cadeia permanece. Para eu conseguir comprometer essa cadeia, eu teria que comprometer 51% da rede, que é muito mais do que eu tenho no ataque honeypot, que é um ponto estratégico. Então, nessa questão de segurança, na questão de transparência, é muito diferente. Agora vamos falar sobre o que dá dinheiro, né? Criptomoedas. Falei bastante do Bitcoin, que é o primeiro blockchain que a gente viu que é o transacional, mas a gente tem diversas moedas hoje. Eu trouxe aqui para vocês um market cap, que, se eu não me engano, é de semana passada, falando um pouquinho do que a gente tem hoje em volume. Só que está em dólar, tá? Se vocês forem ver, o market cap, por exemplo, do Bitcoin hoje, enfim, semana passada, era o quê? 1.000, milhão, bilhão, 130 bilhões? É isso? De dólares. Uau! Posso confiar nesse valor? Não, absolutamente não. Porque market cap, na verdade, é volume de mercado. Quando eu tenho ações no mercado, quando eu emito ações, eu emito contra alguma coisa. Você paga para emitir essas ações, você integraliza essas ações. Quando eu faço um token, que é o primeiro caso aqui, eu faço o token da forma que eu quiser. Posso fazer tokens infinitos, por exemplo. Então, tem sempre um experimento interessante. Vamos pensar que a Anne emitiu, a Annecoin, 1 bilhão de Annecoins. Eu pedi para o Jabras o favor de comprar uma das minhas coins por $1. Isso quer dizer que o market cap é 1 bilhão de dólares, porque eu vendi uma moeda a $1 e as outras que estão comigo estão cotadas a esse preço? Não. Então, a gente tem que entender esse número com um certo cuidado. Tá? É legal, porque é um número muito alto, mas, assim, na verdade, isso aqui me fala o valor médio de transação, ou o valor da última operação, vezes o número de tokens emitidos. Não necessariamente todos os tokens estão em circulação. No caso do Bitcoin, por exemplo, tem uma boa parte bloqueada ali, que perderam a chave privada e nunca mais vai voltar. E, muitas vezes, isso pode ser um scam. Isso pode simplesmente ser falso. Por quê? Se eu falar que eu tenho a Annecoin com um market cap de 1 bilhão, mas eu estou vendendo na promoção por 50 centavos, vocês comprarem, eu já lucrei. Porque, afinal, eu não tenho um market cap de 1 bilhão de verdade. Eu tive um token vendido a $1. Então, quando a gente vê esses números, o primeiro cuidado é sempre entender um pouco a parte econômica disso. Quantas moedas estão em circulação? Como que esse número foi calculado? Mas tudo bem, a gente está aqui usando o da Coinbase, que é uma das bases mais confiáveis e uma das maiores norte-americanas. E a gente tem aqui tokens e moedas. Qual é a diferença? Bom, o Bitcoin é considerado uma criptomoeda. Se você perguntar para o Banco Central Europeu, ele vai te dizer que é uma criptomoeda, porque ele tem liquidação em moeda real, moeda fiat. Se você perguntar para o FMI, ele vai te dizer que é uma criptomoeda porque ela é criptografada, diferente de milhas, por exemplo, que são moedas virtuais que não têm criptografia. Então, se vocês forem ver para alguns reguladores, por exemplo, múltiplos é a mesma coisa que Bitcoin. Tá? Então, não é nada novo que a gente está fazendo aqui. Mas o Bitcoin em si, ele não tem uma função. Eu não uso ele para nada. As pessoas compram porque acham que vale dinheiro. Eu não uso Bitcoin. Então, ele é criptomoeda pura por isso. Ethereum, que é o segundo market cap, é diferente. O Ethereum é um blockchain de segunda geração. Ele foi criado pelo Vitalik Buterin, um russo-canadense genial, tinha uns 19 anos quando fez isso. Tem uma obsessão por unicórnios e gatinhos, então é super divertido ver as fotos dele. O Vitalik, quando ele viu o Bitcoin, ele falou, não, essa tecnologia blockchain ela pode fazer muito mais. Eu poderia automatizar as operações. Eu poderia programar em cima dela. Ele criou o Ethereum. O Ethereum, que é o que vocês estão vendo aqui, que tem metade do market cap de Bitcoin, apesar de ter um uso mais claro, é uma plataforma programável em que há muito tempo atrás ele emitiu tokens, chamados de Ethers, e você comprava os Ethers para poder programar na plataforma dele. Então, qual que é a grande pegadinha? No caso do Ethereum, eu queimo Ether na plataforma para poder programar nela, diferente do Bitcoin, que eu simplesmente transaciono Bitcoins. Então, Ether eu uso. Tá? Isso também vai ser muito diferente, porque até porque eu uso isso na minha plataforma, eu não quero que esse número cresça. Está em 610 já.
O Ether é queimado na plataforma conforme a complexidade do que é processado. Então, eu peço a minha transação ali, ele vai me dar um custo. Se esse número cresce muito, eu tenho que mudar de plataforma. Eu, empreendedora, não vou ter um aplicativo, por exemplo. Imagina se tem um aplicativo que roda em Ether e ele consome 1 Ether por mês. Hoje ele custa 500, mês que vem 600 e ano que vem $1.000. Eu não consigo ter esse tipo de controle. Então, existe aqui um interesse da Ethereum Foundation, a fundação que controla a Ether, de, por exemplo, controlar esse preço e tentar não deixar ele subir muito. Completamente diferente do Bitcoin, que é uma moeda puramente especulativa. Tá. E o Ripple, que é um token, uma criptomoeda, na verdade, utilizada para compensação bancária. Essa é a moeda utilizada pelo Santander na solução de blockchain deles, tá? Não é o blockchain que o Santander usa ou que os bancos usam. O blockchain que os bancos usam é o Corda, que é um blockchain permissionado, que ele é parecido com uma rede descentralizada. Então, eu tenho os bancos e o que a gente chama de notários, são nós validadores. As pessoas não interagem entre si diretamente, eu tenho sempre o banco validando operações. O Ethereum e o Bitcoin são redes totalmente centralizadas. Tá. E eu tenho aqui os ICOs. No caso dos ICOs, que é o caso de EOS, por exemplo, e Tron, são tokens emitidos, são uma Initial Coin Offering. É um token emitido com um nome parecido de uma Initial Public Offer, que é quando eu emito ações na bolsa. É um nome bem infeliz, porque isso chama regulação, tá? E não necessariamente eu preciso de regulação. Porque, às vezes, o meu token ele é emitido, como no caso do Ethereum, uma pré-venda. Você compra o token para usar amanhã na minha plataforma quando estiver lançado. Se a plataforma já estiver existente, isso não é um valor mobiliário. Se ela não estiver existente, é um contrato futuro, é um valor mobiliário parecido com uma opção de mercado futuro. Agora, e se eu falar para vocês, comprem meu token, porque eu tenho uma empresa, ela vai dar muito dinheiro, e aí, quando ela der muito dinheiro, eu vou pagar 10% do meu lucro para quem tiver meu token. Isso é um valor mobiliário. Isso tem uma cara de ação, parece uma ação, e assim, pessoas mais experientes no mercado de ações vão entender que é muito parecido com o caso Boi Gordo, por exemplo. É um investimento em empresa de terceiro, num contrato coletivo, em que você depende de esforço de terceiro. Então, nesses casos, tanto a CVM quanto a SEC e diversos governos têm entendido que isso é equivalente a um valor mobiliário, ou seja, é parecido com uma ação vendida em bolsa, e, nesse caso, tem que ser regulado. A análise é feita caso a caso. Trouxe aqui para vocês os 3 em maior volume. Então, a gente tem EOS, que é em Ethereum. Como você pode ver, as 2 primeiras tokens ali com market cap mais alto são em Ethereum. EOS é uma plataforma que quer ser um blockchain de quarta geração, quer ser o Ethereum de quarta geração, praticamente. Ele teve um valuation que bateu um market cap de 15 bi. Não sei se vocês assistem o John Oliver, o comediante norte-americano. Ele tem um vídeo muito engraçado sobre isso, em que ele mostra o fundador. E, sinceramente, você olha para aquele fundador e, como o John Oliver diz, você não daria dinheiro para ele. Mas ele fez um ICO, as pessoas apostaram na ideia dele, então ele está ali no market cap de 13 bi. A gente tem aqui Tron. Tron quer ser uma rede de entretenimento descentralizada. Então, é como se o Netflix e o Spotify não tivessem um ente centralizador, ou Netflix ou Spotify. É como se as pessoas que produzem conteúdo pudessem colocar conteúdo diretamente e serem remuneradas diretamente. E o Tether aqui é a mais diferente, porque ela é o que a gente chama de stablecoin, ou ela quer ser uma stablecoin. Porque o Tether, na plataforma Omni, ele é um ativo que eu troco, mas a Tether Inc., a emissora, me garante que ele vale pelo menos $1. Ele é atrelado a $1. Não foi auditado, ninguém sabe se eles realmente têm esse volume todo em dólar, mas ele é um pouquinho diferente, porque entre todos esses, é o único que eu tenho que garante um valor de liquidação. Os outros não. Eu sei que parece bastante coisa aqui, mas é que são tipos diferentes. Tá? Se vocês investem nisso, por exemplo, para vocês é muito mais relevante pensar na perspectiva futura do que na parte técnica. O que eu estou trazendo para vocês aqui um pouquinho é a diferença técnica nas classificações que a gente tem hoje. Tá. E aqui eu tenho o market share das criptos desde 2013, julho de 2013. Então, a gente tem aqui o Bitcoin, que é a mais conhecida, né? Ethereum, Bitcoin Cash, que é um fork do Bitcoin. Então, o que aconteceu? Em algum momento, os mineradores do Bitcoin decidiram que eles iam mudar o protocolo de segurança.
Uma parte da rede concordou com isso, uma parte da rede não concordou. Então, eu tive o que a gente chama de fork. O blockchain se dividiu em dois. Uma parte com o protocolo SegWit, uma parte sem o protocolo SegWit. O que isso quer dizer? Eu, Anne, curiosamente, tinha 0,2 Bitcoin antes do fork. Então, quer dizer que, nessa parte que manteve o fork, que manteve o mesmo protocolo, eu continuei com 0,2 Bitcoin. Essa parte que tem um novo protocolo é o Bitcoin Cash. Vocês estão vendo aqui. Antes que perguntem, não, eu não invisto. Eu estava até contando para o Jabraz, e, na verdade, o dinheiro que eu tenho de Bitcoin é porque um amigo meu, quando a gente ganhou o prêmio em Washington, em 2016, eu passei a conta do hotel no meu cartão de crédito, e no último dia, ele me falou que ele não tinha dólar. Ele era norueguês. E aí, você vê para que o Bitcoin serve de fato, né? Qual que era a questão toda? Ele só tinha cartão de crédito ou moeda norueguesa. Eu não aceito moeda norueguesa. Eu não tenho uma máquina de cartão de crédito no meu bolso. Então, como é que eu recebo isso? Você poderia tentar, então, um wire transfer por banco. Ia custar $50, ele me devia $160. Assim, não ia compensar para a gente. Você poderia uma conta no PayPal. Eu teria que fazer... Hoje é mais fácil, mas antes eu teria que fazer uma lojinha só para isso. O que ele fez? Ele me deu 0,2 Bitcoins, que na época valiam $160, e em dezembro de 2017 valiam $4.000. Melhor investimento da minha vida. Está lá ainda até hoje, mas enfim. Então, hoje, por exemplo, eu tinha Bitcoin Cash, então, porque a rede forcou ali. Hoje, a gente tem muitos forks, que é como a gente chama essas subdivisões de Bitcoin. A gente tem o Bitcoin Diamond, Ruby, Cash. Assim, quando eu falo isso perto dos meus sobrinhos, eles acham que eu estou falando de Pokémon, juro. Porque muitas versões, muitas versões. O que é relevante aqui entender? Por mais que o Bitcoin Cash tenha um volume, que essa rede verdinha aqui, relevante, ele continua sendo muito menor do que a rede Bitcoin original. Porque o Bitcoin, ele só é famoso, ele só tem esse valor todo, porque muitas pessoas usam, muitas pessoas compram, muitas pessoas aceitam. No Japão, ele é meio de pagamento. Em qualquer país em que você tem a economia mais estagnada, que você precisa que a população gaste dinheiro, ele está se tornando um meio de pagamento. Então, por exemplo, no Japão, eu consigo pagar em bitcoins. Alguém vai me falar, mas Anne, aqui no Brasil a Tecnisa aceita Bitcoin. Não, a Tecnisa tem um gateway de pagamento. Eu chego na Tecnisa e falo, quero pagar com Bitcoins. Eles falam, pois não. Você vai passar seus Bitcoins para uma empresa terceira que vai liquidar aquilo em real e me passar um gateway. Então, a Tecnisa em si, até onde eu conversei com eles, não aceita Bitcoin em si. É diferente do Japão, em que as pessoas aceitam Bitcoin e arcam com toda essa flutuação aqui. Se você acha que o dólar flutua muito, você não sabe o que é Bitcoin. Por quê? O dólar, primeiro que eu tenho um horário para fechar mercado. Moeda estrangeira, eu tenho um horário para fechar mercado e todo mundo começa ali perto da PTAX, que é a cotação oficial do dólar. Criptomoeda não. Criptomoeda corre 24 horas, 7 dias por semana, pelo mundo, sem parar. Então, vamos supor que eu tenho um ataque hacker aqui e todo mundo resolva sacar Bitcoin ao mesmo tempo. Todo mundo vai sacar Bitcoin, o preço vai cair, é isso mesmo. Mas, por exemplo, na Bolsa. Se eu tivesse um problema na Bolsa e todo mundo quisesse vender OGX desesperadamente, consigo? Não. A Bolsa dá o circuit break. Ela suspende a operação até entender o que está acontecendo. Aqui eu não tenho isso. Então, aqui eu tenho, para os economistas, eu tenho uma questão de demanda e oferta muito mais clara. Eu não tenho cotação central, eu tenho centralização nenhuma, meu túnel de formação de preço muda de exchange para exchange, e eu não tenho controle nenhum e lastro nenhum. Então, é praticamente oferta e demanda pura o que a gente está vendo aqui. E vocês vão ver aqui as outras moedas, enfim, eu tenho Monero, eu tenho IOTA, eu tenho Dash. Dash é super famosa porque Dash, Zcash, e, enfim, algumas outras, elas têm por mote, por princípio interno, maior segurança. Então, assim como o Verge, eles são mais anônimos ainda do que o Bitcoin. Bitcoin é pseudo-anônimo. Nesse caso, elas são completamente anônimas. Então, mas, Anne, isso é seguro? Você me falou uma coisa de ataque 51%, você me falou de fork. Alguém aqui investe em criptomoedas? Okay. Bitcoin? Só Bitcoin? Não? Você investe em quê? Falou que investe em... Tem um monte de moeda que eu tenho conforme investe. Tá. Você investiu em Verge? Não. Você investiria em Verge?
Verde sofreu um ataque de 51% 3 vezes só em maio. Assim, você vê a cotação caindo desesperadamente. É o que acontece na segurança das redes. Tá. Aqui a gente tem o limite de emissão do Bitcoin. Como é que eu ganho Bitcoins? Eu empresto capacidade computacional para a rede e aí eu ganho quando o meu bloco é minerado, se eu acertar o enigma matemático que eles me dão. Tipo o show do milhão, numa versão mais técnica. Vocês vão ver que aqui eu tenho um limite, 21 milhões. Isso quer dizer, então, que em algum momento os mineradores param de receber a remuneração deles. E aí a gente não sabe muito bem se eles vão continuar com uma rede tão grande, porque, afinal, hoje eu minero porque eu recebo bitcoins. Se eu parar de receber bitcoin, talvez eu não minere mais. Quer dizer que o número de bitcoins é finito e acabou? Mais ou menos. Um bitcoin equivale a esse número astronômico de satoshis. Satoshi é uma homenagem ao Satoshi Nakamoto, que é o pseudônimo da pessoa, do grupo que escreveu o white paper de Bitcoin. Não foi a primeira proposta de moeda virtual, só foi a única que funcionou mesmo. E isso daqui me fala que eu tenho um cap, então, astronômico de Bitcoin, de satoshis, que são as menores unidades de Bitcoin circulando. Qual que é a grande revolução nesse conceito aqui? É a propriedade divisível. Se eu quero vender, por exemplo, uma ação Petrobras, eu quero vender Petrobras, eu vendo uma ação, é o número mínimo que a bolsa permite. Se eu tenho um Bitcoin, eu, Anne, decido quantos satoshis eu quero vender. Eu, Anne, controlo a unidade que eu estou usando e a ordem de grandeza que eu estou usando. Então, você fala, mas, Anne, com dinheiro é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, só pode quebrar o seu dinheiro hoje em notas já existentes. Se eu quiser quebrar uma nota de R$5 só em notas, por exemplo, eu não consigo. Eu não tenho mais uma nota de R$1. Tem que ser uma moeda. Então, isso daqui faz com que você consiga quebrar seu Bitcoin quantas você quiser, da forma que você quiser. A propriedade é completamente divisível de acordo com o proprietário, não de acordo com o ente central emissor. Certo? A gente falou muito agora sobre criptomoedas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como elas transitam. Né? Eu tenho 2 modelos básicos de compra e venda de criptomoedas. Tá? O peer-to-peer, em que eu e vocês compramos... Ops. Vocês memorizaram, gente? Bom, eu tenho o peer-to-peer, em que eu e vocês compramos diretamente de vocês, sem nenhuma intermediação. E, nesse caso, a gente tem a discussão da confiança, né, do ovo e da galinha. Eu vou te vender um Bitcoin. Você vai me pagar, sei lá, R$15.000 por isso. Quem deposita primeiro? Você confia na pessoa para fazer isso? Muitas vezes a pessoa vai em num grupo de Facebook para ver se a pessoa é conhecida, se o vendedor é conhecido, se eu posso pagar mesmo, vou receber. Ou seja, por mais que a gente tenha tentado o protocolo de confiança, a rede seja confiável, a gente continua não confiando uns nos outros. A exchange, ela funciona como se fosse uma bolsa. Ela casa ordens. Então, uma vez que eu coloque meu dinheiro numa exchange e eu coloque uma ordem por lá, a exchange garante que a ordem vai ser honrada. Tá. Um pouquinho da diferença ali é se você precisa confiar em alguém ou não. Porque é o que eu disse, no peer-to-peer, a gente tem casos, inclusive, de pessoas que vão no Facebook e contam que elas depositaram dinheiro e nunca receberam Bitcoin. Ou receberam Bitcoin da Testnet, que é um Bitcoin falso. E aí você vai ter que ir na polícia, você vai ter que falar para alguém, assim, o que eu faço com isso? Não tem ninguém para reclamar. Então, é um pouquinho mais difícil. Isso não acontece se eu usar, por exemplo, um smart contract, que é um contrato autoexecutável em Ethereum, por exemplo. Que é um contrato, ele é um algoritmo autoexecutável, foi chamado de contrato inteligente, mas ele nem é um contrato e também não é inteligente. Como é que ele funciona? Eu faço uma programação simples ali, por exemplo, se chover amanhã, eu dou um Bitcoin para cada uma das pessoas aqui. Pronto. E aí, se chover amanhã, o próprio Ledger faz essa operação sem precisar que eu, Anne, dê ordem. Ele executa isso automaticamente. Qual que é o problema disso? O que é chover? Garoa, conta. Se chover onde? Em São Paulo, em Belo Horizonte, em Nova Lima, no meu bairro. Então, ele tem algumas restrições de execução. Mas, de qualquer forma... Aqui, de novo. Qual que é a parte interessante no modelo de exchange? Por mais que a gente esteja fora a gente esteja na ideia de ter uma rede em que todo mundo confia um no outro, consigo ver o saldo das pessoas e tudo mais, no caso da exchange, eu ainda tenho um banco, eu ainda tenho um ente centralizador, eu simplesmente diminui a fricção e custo de mercado, mas eu não resolvi, na verdade, a questão da confiança, porque eu continuo não confiando na outra pessoa.
Apesar de poder, enfim, ver a carteira dela, esse tipo de coisa. Certo? Dúvidas? Vamos lá, se vocês tivessem que comprar qualquer moeda, não precisa ser Bitcoin, qualquer moeda hoje, quantos de vocês comprariam numa exchange? Levantem a mão, por favor, gente. Qualquer exchange, usando uma exchange. Quantos de vocês comprariam no peer-to-peer, diretamente da outra pessoa? Vocês que compram no peer-to-peer, vocês compram de pessoas que vocês conhecem ou vocês procuram? Sim. Mas aí então você compra ou de alguém que você conhece ou quando tem um custodiante no meio. Mas você nunca compra diretamente de alguém. Entendi. Você nunca iria no Facebook, por exemplo, para comprar ou vender. Entendi. Pela confiança. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre casos de blockchain, tá? Casos de blockchain, por quê? A gente falou um pouquinho sobre como funciona o blockchain 1.0 e a questão financeira. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu uso isso fora da plataforma financeira, tá? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. O Ethereum, que como eu comentei, é um blockchain de segunda geração, então é o blockchain em que eu tenho os smart contracts pela primeira vez. Hyperledger e Corda. Hyperledger e Corda são blockchains privados. Isso quer dizer que eles são permissionados. Eu tenho um ente centralizador ali. Hyperledger é o consórcio da Linux, Microsoft, IBM, quem vocês quiserem ali, certo? A vantagem dele é que você tem quem processar se der errado, mas ele tem um controle de nós, ele é permissionado. Eu sempre passo por um nó validador e o número de nós é controlado por uma contratação privada. Qual que é a vantagem, por exemplo, de eu usar um blockchain privado ou um público? O público, como eu mostrei para vocês, ele é um beta que está rodando sempre e ele está aberto a mercado, tanto a falhas de mercado quanto a flutuações no preço de mercado. Quando eu tenho um blockchain privado, eu fecho um contrato com uma empresa, que é fornecimento claro. Eu tenho Corda, que é o blockchain financeiro, é o blockchain da R3, que é um consórcio britânico. Se eu não me engano, o Itaú, por exemplo, e o Bradesco são alguns dos early adopters de Corda. A Febraban tem um projeto de identidade financeira única por Corda. Qual que era a ideia do projeto da Febraban? Quando eu abro uma conta num banco, eu tenho que levar vários documentos. Quando eu vou para outro banco, eu tenho que levar os mesmos documentos. Então, se eu pudesse mandar todos os documentos numa só, o Corda certifica que aqueles documentos existem, são verdadeiros e que podem ser utilizados, todos os bancos poderiam usar esses documentos porque eles confiam que aquele documento existe, é verdadeiro e tudo mais. Então, geralmente financeiro, tá? O que a gente tem de interessante aqui, caso vocês queiram ver um pouquinho depois? Ethereum é o único não permissionado, por exemplo. Você tem uma forma diferente de consenso, as linguagens de programação são diferentes, mas o que eu queria chegar, a moeda. O Ethereum ele tem o Ether, ele tem o EOS, ele tem diversos outros. O Hyperledger e o Corda, não. Eu não tenho um token, eu não preciso de um token. Isso aqui é um serviço prestado. Então, nem todo blockchain tem um token próprio, nativo, tá? Obviamente, se eu contratar o Hyperledger e quiser emitir um token ali, eles vão ficar super felizes em deixar tanto que eu pague por isso. Mas é só para vocês lembrarem, então, que blockchain é uma tecnologia, não necessariamente uma moeda. A gente tem aqui, por exemplo, alguns casos que podem interessar, que são super recentes. Um deles é a Telefônica com a Rivetes. A Telefônica tinha anunciado anteriormente não era bem uma joint venture, mas é uma parceria com a Rivetes para segurança de dados, de texto, transações, e-mails, dados em geral. Então, nossa, mas por que eu vou usar blockchain para isso? Por que eu preciso de tanta coisa? Bom, vamos lembrar que muita gente tem a carteira de Bitcoin, de criptomoeda, no celular, né? E cada vez que eu movimento, eu estou usando minha chave privada. Então, se eu estiver numa rede que não é segura, por exemplo, e a minha chave privada for interceptada, eu acabei de perder minha carteira. Então, inclusive, eu não conheço ninguém que investe em Bitcoin, por exemplo, tem uma carteira no celular e usa o Wi-Fi público, por medo. Completo medo. A Rivetes veio agora, recentemente, mês passado, com um novo projeto que é bem interessante, em que eles usam uma criptografia dupla, utilizando, em parte, a validação do seu cartão SIM do celular.
Então, não importa só eu ter a senha, eu desbloquear com a minha biometria algo do gênero. Meu celular tem que estar com o SIM certo para poder usar a chave. Tá? É um dos casos que a gente está vendo de integração com hardware que não é um IoT, que não é um sensor, por exemplo. O Walmart, por outro lado, foi completamente para o lado do IoT. Então, o que o Walmart tem? Ele tem uma certificação em blockchain para originação de produtos e conteúdo de produtos. Eles utilizaram isso recentemente para tentar recuperar alguns produtos que estavam contaminados com salmonela. Imagina que você vendeu, por exemplo, alface no seu supermercado, alguém teve cólera, alguém pegou isso do seu alface, mas você não sabe dizer qual veio de cada produtor. No caso do Walmart, eu não sei dizer para qual supermercado foi. A certificação em blockchain utilizando sensores faz com que isso aconteça, porque, de novo, eu tenho uma base de dados imutável e em tempo real. Como é que isso funciona? Eu tenho sensores nos lugares, eu vou escaneando e conforme a informação vai sendo obtida, ela vai sendo imputada no blockchain. Qual que é a diferença disso para eu, Anne, estar ali digitando na mão? Quando eu faço isso, quando eu faço a entrada direto por um sensor, por blockchain, eu não tenho erro humano. E segundo, que a informação já entra na base criptografada. Eu não estou num Excel que depois vou criptografar. Então, eu tenho mais segurança em todas as pontas. O Walmart também está fazendo isso para supply chain, é uma coisa muito forte também na indústria farmacêutica, principalmente em medicamentos, para ter certeza que eles não foram nem roubados e nem mantidos em condições erradas de temperatura, por exemplo. Se você for ver insulina, ela tem ali uma temperatura base, alguns anticoncepcionais também têm. Então, quando você compra, por exemplo, um anticoncepcional na farmácia, por exemplo, no Varing, e ele tem uma temperatura, você simplesmente reza para ele ter sido armazenado e transportado à temperatura certa. Ou daqui a 9 meses você vai ter uma surpresa. Que é isso? Tá. Isso faz com que o consumidor tenha mais detalhes, tenha mais poder de escolha. Então, é uma tecnologia bem interessante, mas ela ainda está em pequenos projetos. Aqui, esse aqui é o Corda, como eu mencionei para vocês, ele é um blockchain permissionado, então eu tenho aqui um ente centralizador que vai sempre validar informações. Como eu mencionei para vocês, a gente tem o projeto, por exemplo, da FEBRABAN, Identidade Única Financeira. A gente também tem alguns projetos para fazer a liquidação de fundos e transferências internacionais mais rápido. Porque se eu tivesse todo mundo no Corda, inclusive bancos internacionais, eu não precisaria de toda a burocracia do wire transfer, de esperar, chegar, verem os documentos. Porque eu tenho alguém que valida os documentos para mim. E esse daqui é o projeto que eu fiz quando eu estava na MIT, junto com mais 5 colegas, que é o uso de blockchain na saúde, que é um uso que, assim, ele não dá dinheiro, mas ele salva vidas. Eu não sei se alguns de vocês têm doença crônica, ou se alguém na família tem doença crônica, mas, assim, com certeza vocês já tiveram alguém na família que esteve grávida. Já viram grávida passando mal e no pronto-socorro? Primeira coisa que não é soro. Se aquela mulher é uma gestante que tem diabetes gestacional, por exemplo, você acabou de errar. Quando eu entro no pronto-socorro, se eu for atropelada amanhã aqui, e daí entrar no pronto-socorro, eles não têm nenhuma informação sobre quem eu sou, sobre se eu tenho alguma doença crônica, qual que é o meu passado. Eles podem, no máximo, ver no iPhone, ali na minha emergência, os dados que eu, Anne, imputei. E assim, se eu, Anne, tiver errado o tipo de sangue ali, eu morro numa transfusão. Qual que é a ideia toda de usar blockchain para isso? Empoderar os pacientes, seria gerar um prontuário eletrônico, uma chave privada do paciente, a chave pública é a referência do sistema, que permita que o paciente consiga levar a informação dele para onde ele for, não só no hospital que ele sempre vai. Porque se eu for internada e passar 48 horas no pronto-socorro, quando eu saio do pronto-socorro, eu saio sem nenhuma informação. O médico, ele me fala o que ele acha que eu tenho, me pede para ir para um especialista, e a gente confia que eu, Anne, leiga, vou lembrar de dizer tudo isso para um especialista. Quando a gente faz isso daqui, a gente está criando um ônus no paciente, que é a pessoa mais frágil do sistema. Se a pessoa entrou ali, ela geralmente não está passando muito bem, ela não vai lembrar de todos os detalhes. Muitas vezes vão fazer perguntas de: você já fez esse tipo de exame? Não sei. Você já teve isso na vida? Não sei. E assim, a esposa do Steve Jobs comenta na biografia dele a frustração dela de que os médicos do Steve Jobs não conversavam entre si, que uma vez ele passou mal e teve que dar entrada no hospital universitário da Universidade de San Diego e não conseguiram trazer o prontuário médico dele, então ele ficou ali agonizando sem que ninguém pudesse fazer nada. Se o Steve Jobs não conseguiu ser tratado num fim de semana, gente, nós, meros mortais, temos menos chance. A ideia aqui, então,
era exatamente isso. Você ter um prontuário que fica descentralizado, ou seja, você pode baixar em qualquer lugar, você não depende de um ente central. Você pode ter no seu celular, no seu computador, onde você quiser. Que você compartilha a chave privada com a pessoa que está te prestando o serviço médico e ela vai ter acesso à informação necessária para te tratar e que você possa levar para outros lugares. Tudo mais. Esse projeto era um projeto feito, na verdade, para o governo norte-americano para implantar isso no sistema, no ACTA, né? Coincidentemente o Obamacare, porque com base nisso a gente poderia fazer buscas anônimas que dizem para a gente não só os índices de mortalidade, como acompanhamento de tratamentos. Então eu consigo saber se o tratamento é eficiente ou não. Eu gero um Big Data que tem um modelo preditivo que me diz quais as melhores coisas que eu posso fazer. Então, por exemplo, se eu der entrada no hospital, Anne, asiática, tantos anos, lá, com câncer. Quantos pacientes nessa faixa etária, com essa comorbidade, usaram essa dose e tiveram sucesso? Quantos tiveram reincidência? Eu tenho uma previsibilidade muito maior de tratamento, eu poupo com recursos públicos, eu faço um tratamento mais eficiente. E, no caso de grávidas, por exemplo, elas têm uma gravidez muito mais tranquila, porque, assim, grávidas e pessoas com problemas crônicos geralmente têm que andar com os exames debaixo do braço, é uma coisa complicada. E se nós, que estamos aqui, temos esse tipo de problema, você imagina aquela pessoa da periferia, que mal sabe ler, ter que carregar o ultrassom e falar para os médicos do SUS o que ela tem quando ela está passando mal. Então, é um sistema interessante também porque ele permite, por exemplo, para refugiados que eles migrem de um país para outro sem perder todo o histórico deles. Então, para as pessoas em situação vulnerável em geral. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com a história dos judeus na Segunda Guerra, mas muitos sobreviventes do campos de concentração não podiam acessar as contas bancárias porque não tinham documento. Que é uma coisa meio óbvia. Se eu for no banco, não tiver nenhum documento meu, não tiver um cartão, eles não me deixam acessar a conta. Agora, se eu fui vítima no campo de concentração, eu obviamente não tenho nenhuma identificação, eu vou ficar sem nada, eu não tenho onde morar, eu não tenho como sacar recursos. Então, uma das grandes propostas é o uso de blockchain para refugiados. A ONU tem um piloto bem interessante para distribuição de recursos para refugiados. Então, eles fazem um token temporário para que os refugiados de certos campos consigam receber comida, porque como eu vejo os tokens se movimentando e eles são acessados via biometria, eu consigo ver se a pessoa realmente recebeu ou se não. Eu poderia obrigar alguém a ir lá. Sim, você poderia colocar uma arma na cabeça de alguém, de um refugiado, e mandar ele lá para pegar. Mas, de qualquer forma, eu evito os gargalos grandes, eu evito a corrupção grande, eu evito o desvio grande de suprimentos. É um projeto bem interessante, começou há 1 ano e meio atrás, acho que hoje tem 700 ou 1.000 refugiados inscritos, e é muito interessante também porque ele empodera o refugiado no sentido de dar para ele uma identidade, mesmo não tendo um Estado. A gente não tem esse problema no Brasil, mas na África, por exemplo, em que as pessoas fogem do Boko Haram à noite, só com a roupa do corpo, muitas vezes eles só conseguem levar recursos usando M-Pesa. M-Pesa é um token que, na verdade, é minuto pré-pago. É como se você comprasse minutos pré-pagos da TIM, da Claro, da Vivo, fosse em outra cidade e vendesse esses minutos pré-pagos. Só que, quando você está num lugar em que você não tem documentos, você não tem um banco, você não tem como sacar dinheiro, isso faz com que tenha uma portabilidade muito maior. E para os ladrões, para as pessoas que estão ali, o fato de eu não saber, eu não ver esse recurso, muitas vezes faz com que você tenha mais sucesso em escondê-lo. Então, tem sido muito utilizado para isso. Eu, pessoalmente, só comecei a ver utilidade em blockchain quando eu vi um projeto para mulheres no Oriente Médio. Dependendo do estado em que você está, as mulheres não podem ter conta bancária própria. Então, elas não conseguem entrar no sistema, elas são desbancarizadas, mesmo sendo ricas. Elas não conseguem entrar no sistema formal. Então, elas ficam sujeitas a abusos do marido, do sistema, dos filhos, elas não têm dinheiro próprio. Então, a gente viu algumas adolescentes, por exemplo, produzindo material, vídeos de YouTube, recebendo em Bitcoin, entrando em marketplaces em que eles podiam usar Bitcoin para comprar outras coisas. E se empoderar dessa forma. Então, claro, as criptomoedas podem ser utilizadas para coisas ruins na Deep Web, pode ser utilizada para comprar drogas, por exemplo, mas também para coisas boas, é como qualquer tecnologia. Tá? A gente viu a Fazenda Boi Gordo, ali, tipo, com o Antônio Fagundes, no horário nobre, fazendo scam, Ponzi puro, e mesmo assim a gente ainda tem novela, ainda tem televisão. A tecnologia em si ela não é nem boa nem ruim. É muito de como a gente usa e quais os cuidados que a gente toma quando vai aplicar. Segurança da rede, criptografia ponto a ponto, esse tipo de coisa sempre ajuda. Mas, claro que você ter uma visão um pouco mais clara dos usos e das vulnerabilidades é sempre bom. Por exemplo, eu falei muito do Ethereum. O Ethereum tem
Uma história super legal. O Ethereum sofreu um ataque hacker. E na hora que ele sofreu um ataque hacker, ele teve que forcar. Eu tenho o Ethereum clássico, em parte por isso, porque eu não consigo... O hacker, ele conseguiu levar tokens, e eu não consigo tirar esses tokens dele, mas eu consigo voltar no tempo até uma época em que esse ataque não tinha acontecido. Eu volto o blockchain. Mas as operações que aconteceram entre essa data e o ataque hacker não aconteceram. Então, por exemplo, se eu comprei o carro da Cecília e paguei em Bitcoin, e o ataque hacker foi depois disso, e a gente voltou no bloco, pode ser que eu ainda tenha os meus bitcoins e o carro. Sim, é uma questão de segurança. A gente teve um caso interessante em Ethereum, por exemplo, em que um desenvolvedor, que tem um nickname, entrou num fórum e falou, eu achei uma falha num contrato, e aí eu dei o comando kill contract, e eu acho que eu matei o contrato, então agora ninguém mais pode mexer nele. Era um contrato de mais de 200 milhões de dólares. A gente tem 200 milhões de dólares travados no Ethereum, porque, por uma falha de sistema, mataram o contrato principal. Então, assim, é uma tecnologia legal? É. Movimenta muito dinheiro? Sim. 100% segura? Não. Mas a gente usa muita tecnologia que não é segura. Tá? Então, assim, é só para vocês entenderem um pouco do risco que vocês sofrem quando vocês usam esse tipo de coisa, quando resolvem investir. E, claro, as aplicações tecnológicas são ótimas. Só que vocês têm que entender um pouquinho do risco que a gente tem aqui quando eu uso, por exemplo, um blockchain público. Ele foi mais testado, ele é amplamente utilizado, ele tem uma adoção maior. Sim. Ao mesmo tempo, ele está sujeito a isso. Se eu for num blockchain privado e isso acontecer, eu processo alguém para receber meu retorno. Então, depende muito aqui. Assim, se você perguntar para a Accenture, para a própria IBM, eles vão te dizer que os blockchains públicos e privados não concorrem porque as aplicações de negócio são muito diferentes. Que, por exemplo, se eu tenho um banco, eu provavelmente não vou querer usar Ethereum, eu vou querer usar um blockchain privado. Se eu tenho acionistas, eu provavelmente vou ter que usar um blockchain privado para poder explicar para eles a questão de risco. Certo? E é isso, gente. Dúvidas? Perguntas? Olha, eu já queria perguntar antes do prêmio aí, tá? Não, é o seguinte, minha pergunta é sobre custo de transação. A gente acompanhou, né, lá de alguns anos, vamos falar de cripto, né, Bitcoin, etc. E a gente viu o custo de transação aumentar demais, né? E aí, quer dizer, a gente entende que a tecnologia pode estar ultrapassada e etc. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Bom, vamos então, lá. tem o Bitcoin Cash, por exemplo, já tem um custo de transação muito menor e tal. O que significa isso? Eu acho que muita gente quer entender um pouco mais. Bom, custo de transação, o que acontece é, quando eu submeto a operação, eu tenho que pagar para o minerador que vai fazer a validação da operação. Quanto mais complexo o bloco, que é o que está acontecendo com o Bitcoin, está ficando cada vez maior, então está ficando cada vez mais complexo, mais caro é isso, porque afinal eu tenho que minerar. Tem duas coisas ali que a gente tem que considerar, tá? Quanto mais complexo, mais energia elétrica, então mais caro fica. E segundo, que a gente tem a falsa impressão, às vezes, de quando a gente movimenta um Bitcoin de uma carteira para outra, de que eu estou movimentando uma carteira para outra, e às vezes não. Às vezes você tem 10 carteiras cujo saldo é um Bitcoin, e aí quando você transfere, você tem que movimentar 10 carteiras, não uma só. Porque eu estou movimentando o saldo de cada uma delas. Então, tem essa diferençazinha. O Bitcoin Cash, realmente, ele é um bloco menor, ele é mais rápido. No Bitcoin tradicional, a gente tem Lightning, que ele faz aquele net de transações na sidechain para ficar mais barato e mais rápido, né? Porque eu valido só o net. A gente tem que considerar também para que a gente usa o Bitcoin, tá? Ou, enfim, o blockchain em si. Quanto maior o bloco, mais caro fica. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu comecei a lançar gatos colecionáveis no Ethereum, que chama CryptoKitties, é tipo um Pokémon de Ethereum, gente, é fascinante. É um negócio único, as pessoas pagam $125 mil por um gato que não existe. Mas, a partir do momento que eu começo a colocar isso no Ethereum e eu começo a entulhar aquele blockchain, ele vai ficando cada vez maior e mais caro processar nele. Ao mesmo tempo, a adoção é maior. Então, a gente tem um certo custo nisso. Mas as novas tecnologias, como o Lightning, por exemplo, deveriam facilitar a operação, deveriam tornar tudo mais barato, até porque, sem essa tecnologia, não compensa usar Bitcoin como meio de pagamento. Exato. Eu não vou vir aqui no Moca tomar um cappuccino ótimo de R$10 e pagar em Bitcoin, porque minha taxa de mineração é mais que isso. Acho que foi a Veja ou a Época, uma delas, fez uma reportagem em que eles foram até um restaurante em São Paulo que aceita Bitcoin, compraram um molho de tomate caríssimo, acho que R$40 o molho de tomate,
pagaram tipo R$30 em taxa de transação. É caríssimo. Tem que ter um intermediário hoje fazer isso. Então, mas se eu tiver um intermediário, eu vou ter que pagar para alguém fazer isso, que é o que eu pago para o banco. Por que eu pago, sei lá, R$70 para o banco todo mês? Para ele fazer essa coisa de ter certeza, de falar para os outros que eu tenho dinheiro, que eu existo, movimentar. Então, os intermediários, eles trazem esse custo. Eu tenho também a dificuldade de receber em Bitcoin, porque eu fico sujeita à flutuação o tempo todo. Então, é um pouquinho diferente. Mas, se você for comprar um apartamento na Tecnisa, por exemplo, e for uma operação de R$500 mil, aí tudo bem pagar R$30 de taxa. É muito menos do que eu pagaria num banco, por exemplo. Então, a escala é muito importante. Mas o Lightning deve resolver isso, até porque o Japão, a Alemanha, alguns países estão muito interessados nisso para poder utilizar como meio de pagamento. Senão eles não conseguem queimar a poupança popular ali que está em criptomoedas. Ô, Anne, Oi. vamos supor, se eu comprar hoje Bitcoin, aí sabidamente daqui a um mês ele valorizou muito. Então eu vou vender porque eu quero. Eu Ok. consigo fazer isso? Consegue. Receber o dinheiro que eu Sim. apliquei e Sim. ter o retorno? Sim, porque é como se fosse uma ação. Eu vou comprar num preço X, ficar com ela em carteira e depois eu vou vender. Essa parte de vender é o que a gente comentou. Você pode vender no Facebook, se você quiser, você pode vender numa exchange. A exchange vai te cobrar uma taxa ali, vai ter uma cotação piorzinha, mas a exchange garante a operação. No Facebook, talvez eu transfira meu Bitcoin e não recebo dinheiro. Mas é como se eu estivesse vendendo um carro, por exemplo. Você pode, inclusive, fazer compras e vendas de Bitcoin muito fora da cotação de bolsa. Entre amigos, por exemplo. Eu tenho alguns amigos que são barões de Bitcoin, né? São o que a gente chama de baleias, assim. Quando eu vou falar alguma coisa de Bitcoin para eles, falam para mim, não, você não fala nada que você não tem nenhum Bitcoin cheio. Tá bom. Desculpa, eu sou pobre. Mas essas pessoas, por exemplo, elas fazem muita operação entre si, porque eles se conhecem, eles têm uma quantidade relevante para movimentar. Então, eles às vezes não usam exchange. Para o pequeno investidor, se você quiser correr menos risco, a exchange costuma ser mais segura, mas ela tem um custo, que a gente está falando do intermediário. A partir do momento em que eu te garanto a operação, eu te cobro uma taxa por isso. Tá fácil ganhar esses bitcoins, só tem 3 perguntas, gente. Vocês Tudo podem bem? dividir entre vocês. Tudo bem. Anne, todos os exemplos que você deu, para mim ficou muito claro que tem um interesse tanto individual quanto coletivo, como da saúde, dos refugiados, né? Mas no caso do supply chain, eu fiquei com uma dúvida em relação ao que já existe hoje. Por exemplo, se eu sou um intermediador de tênis, tá? Ok. Sou um atacadista de tênis. O fato, para mim a única diferença ficou claro, de eu ter um sistema próprio, onde eu controlo por código de barras, o RFID, todos os tênis que estão entrando, de cada fornecedor que veio e para cada loja que está indo, para mim não ficou clara a Sim. diferença que eu entendi entre um sistema interno meu que eu vou controlar isso ou de estar no blockchain. Se você confia no seu sistema, em todas as pontas do seu sistema, realmente não faz sentido, tá? Uma das coisas que a gente sempre pergunta quando falam que tem que ser em blockchain, tem que ser descentralizado, tem que ser criptografado, porque, né? Agora, vamos supor, por exemplo, que você vai comprar, você vai revender 10 tênis raríssimos do Kanye West. Como é que você sabe que ele é verdadeiro? Como que? Desculpa. Como que você sabe que o tênis que te repassaram é verdadeiro? A certificação em blockchain, ela te dá a certificação lá atrás. Ela é muito utilizada quando eu tenho perda de mercadoria no transporte. Por exemplo, soja, que eu perco muito grão. Quando eu tenho um risco muito grande de roubo. Por exemplo, meus tênis caríssimos estavam num caminhão que você me disse que foi roubado. Mas como é que eu sei que foi roubado? Qualquer um faz um boletim de ocorrência hoje em dia. O IoT te mostra que, olha, estava aqui, foi desligado, o cara se machucou. Enfim, eu te trago alguma coisa a mais. E quando eu quero ter certeza, por exemplo, que é fair trade, como é que eu tenho certeza que a Nike não fez isso no sweatshop no Vietnã? Porque eu tenho a certificação da cadeia inteira. Então, de fato, se você é um distribuidor de uma mercadoria fungível, né, substituível, de volume, ela não vale a pena se não tiver algum risco de transporte, temperatura, meios de conservação, de certificação. A gente fala muito em uso de blockchain, por exemplo, para diamantes da África, para ter certeza que não são diamantes de sangue. Porque é cruel o que acontece ali. Eu não tenho garantia, né, de origem ali. Manteiga de karité, que a gente usa em todos os cosméticos da vida, vendida a R$5, é comprada a centavos numa aldeia da África. Então, quando eu tenho esse tipo de certificação em blockchain, eu consigo atestar a cadeia inteira, porque ela é imutável. Então, eu sei que se eu comprar o seu tênis e eu conseguir acompanhar pelo blockchain toda a cadeia, eu tenho certeza que ele é verdadeiro. Eu não preciso confiar em você. Eu posso ter certeza que é diferente no mercado livre, por exemplo. Obrigado. Imagina.